Salve galerinha, saudações radiológicas, né? Então aqui com a aula de hemodinâmica e radiologia intervencionista, né? Eu pedi para vocês uma revisãozinha, né? Dos assuntos que a gente foi passado, na parte passada, né? Era com relação a KV, MA, produção radiológica, aquelas coisas, todas que a gente já viram, né, nas matérias anteriores, tá? Mas vamos dar uma revisada básica, tá? Mais uma vez falando o que vocês não lembrarem, tem que ir puxar nas aulas anteriores, até porque a gente tem muito assunto para falar sobre a radiologia intervencionista e hemodinâmica, tá bom? Então, o que que é isso? Intervenção, né? Então, nós vamos estar vendo aqui durante a aula, né, sobre essa parte do que é. Então, como está mostrando aqui, ó, radiologia intervencionista é uma especialidade que possibilita uma avaliação dinâmica dos tecidos e estruturas profundas do corpo humano, por meio de procedimentos minimamente invasivos, guiados por fluoroscopia, com a finalidade diagnóstico ou terapêutica, né? Então, a gente tem aqui no nosso estado, né, tem se tornado comum bastante, tanto a partir de cardiologia, como de hemodinâmica, como intervencionista. Não são, digamos assim, propriamente exames, são procedimentos, né? São parte exame, parte procedimento, né? É a mistura de tudo, né? Porque vai guiando o médico a fazer as intervenções enquanto ele vai olhando a imagem, tá? Tanto na parte de ortopedia, como na parte de cardiologia, como na parte de hemodinâmica, que a gente vai ver cada parte aí, o que é cada um deles, tá bom? Então, quais são as vantagens? Né? Como está mostrando aí, os procedimentos intervencionistas têm aumentado, desculpa, consideravelmente na prática médica, devido às diversas vantagens sobre as cirurgias convencionais. Então, tem algumas vantagens, né? São minimamente invasivas, através de acessos limitados, oferecem menores traumas ao paciente, proporcionam redução dos custos hospitalares e fornecem melhores resultados estéticos, né? Então, exemplos que a gente tem, que a gente vai ver aqui, é quando, por exemplo, tem um AVC, né, que a gente consegue, através de uma artéria, chegar no local, né, e salvar a vida do paciente. Tem a parte da cirurgia ortopédica, né, como ligamento, né, até de fratura, para botar enxerto, ou para botar uns pinos, né, os famosos pinos. Né, tem a parte da cardiologia, para botar marca-passo. Né, então, tudo isso aí faz parte dessa área, tá bom? Então aí, os problemas da radiologia intervencionista. Né? Então temos aí, né? Os níveis de exposição dos trabalhadores nesse tipo de prática são altamente devidos à sua própria natureza. Pois, né? Tem profissionais próximos ao feixe de radiação, longos tempos de fluoroscopia e taxa de dose elevada. Alto número de imagens. Em alguns casos são imagens feitas, né, em tempo real, na qual a radiação vai sendo rolando solta. Né? Então essa aqui é uma das áreas que a gente tem que ter mais cuidado na hora que nós somos operados. Tá? Então, aí nesse outro parágrafo, né, não sei porque que saiu assim, desse jeito, mas no Brasil, né, existe a preocupação com o monitoramento dos IOS, né, que são os indivíduos ocupacionalmente expostos a essa prática, né? Porque nós temos aqui serviços que não monitoram realmente a dose. Né? Então, por isso, eu até falo, brinco, né, que quando a pessoa trabalha nessas áreas, ele vai tipo aquele Scorpion Sub-Zero lá do Mortal Kombat, né, que ele vai todo preenchido e tudo arrumado, né? Então aqui a gente tem o conteúdo programático, radioscopia ou fluoroscopia, que a gente vai falar sobre todo o conteúdo programático. Inclusive ele está dizendo ali, né, o revisão de anatomia, né, que eu pedi para vocês darem uma olhada nas páginas, a gente vai passar bem rapidinho por ele. E tem os arcos cirúrgicos, que a gente tem as técnicas angiográficas e regiões anatômicas, tá bom? Então a gente vai estar dando uma olhada em todos eles aí. Então, o que é a radioscopia ou fluoroscopia? Né? Então, a fluoroscopia ou radioscopia é um exame que fornece imagens e movimento em tempo real no interior do corpo, a partir de emissão de raio-x. Enquanto os raios-x convencionais só geram imagens estáticas,
A fluoroscopia produz imagens dinâmicas das estruturas analisadas. Tá? Então, a história dele está mostrando aí, né? Que a história começou em 1896 e que Thomas Edison, né, famoso, em 1897 começou enfim, dar prática a essa imagem, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, o equipamento, né, de 1897 e o equipamento da década de 60, tá? Lembrando que, enquanto no raio-x a gente tem aquela imagem de AP e perfil, né, que é estática, nesse aqui a gente vai ter imagem em tempo real, né, na qual o médico vai se guiar para fazer o procedimento através dessas imagens, tá bom? Que são os famosos centros cirúrgicos, né, aqui no nosso estado, são realizados esse tipo de procedimento, tá? E não só no estado, como tem também diversas clínicas particulares que estão fazendo isso daí, né? Então, são procedimentos que ocorrem quando a pessoa tem um AVC, uma parada cardiorrespiratória, né? Então, esses tipos de procedimentos estão altamente sendo selecionados, né? Ou sendo utilizados hoje em dia, tá bom? Ele está dizendo aqui, né? Como é que é formada a imagem, né? Então, vamos dar uma lida rapidinho. O fluoroscópio consta de uma fonte de raio-x e uma tela fluorescente que capta as imagens. O paciente fica posicionado entre as duas. A fluoroscopia consiste na obtenção, através desse dispositivo, de imagens de raio-x em grande número e com alta resolução temporal, que permite ver o interior do paciente em movimento, né? Então, a gente tem aquela máxima, né? KV, MA, MS. Então, no raio-x a gente consegue ver praticamente os ossos, né? Em uma espécie de sombreamento de alguns órgãos, né? De alguns, né? Dependendo do contraste, densidade, tamanho do paciente. Já aqui, para vocês terem uma noção, a gente vai ver dentro do paciente, né, em tempo real, então, ou seja, a radiação é maior. Por mais que os aparelhos estejam evoluindo e entrando, né, nessa parte da radioproteção, dizendo que eles têm os detectores, né, as telas fluorescentes mais modernas, mas mesmo assim ainda existe muita radiação, né, durante esses procedimentos, tá? Então, as imagens geradas pelo aparelho podem ser gravadas em alta qualidade e revistas posteriormente. A fluoroscopia também pode ser utilizada em exame de cateterismo, por exemplo, permitindo ver o contraste injetado e circulante nos vasos sanguíneos e a eventual obstrução deles durante uma angiografia, tá? A angiografia também é um procedimento que nós fazemos muito hoje em dia, né? Então, se tem algum vaso sanguíneo entupido, então, através deste procedimento, o médico vai chegar lá e vai desobstruir, como a gente vai ver daqui mais para frente, tá? A diferença da fluoroscopia e da radiografia convencional é que, enquanto a radiografia convencional utiliza receptores de imagem que geram imagens estáticas e precisam ser processados, né? A fluoroscopia possui um sistema de aquisição de imagens dinâmicas, né? Vistas nos monitores em tempo real, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, como é que é feito o raio-x, né? Então, ele vem falando aqui, ó. Primeiro, a fluoroscopia contínua é a formada básica da fluoroscopia, que consiste na emissão contínua do feixe de raio-x, usando correntes de 0,5 mA e 4 mA, dependendo da espessura do paciente. A fluoroscopia pulsada. O gerador produz uma série de curtos pulsos de raio-x neste modo. Na maioria dos equipamentos, tanto a frequência como a largura do pulso e a sua altura podem ser modificados. Os procedimentos fluoroscópicos com movimentos rápidos de objetos, né, vamos dizer, posicionamento de catéteres e válvulas altamente pulsante, a fluoroscopia pulsada oferece melhor qualidade da imagem com a mesma taxa de dose. Como eu estava falando, né, como eu estava falando antigamente, né, os sistemas atuais, né, são bem mais eficientes e menos nocivos que os seus antecessores mais remotos. Os equipamentos possibilitam que o tubo de raio-x fique posicionado abaixo da mesa do paciente e acima do paciente é colocado um intensificador de imagem e outros acessórios radiográficos, como a gente vai ver mais para frente, com um exemplo, o arco cirúrgico, né? Então, eles são feitos dessa forma, dessa maneira, para tentar diminuir, né, a imagem, a radiação
né, que tem na sala, né? A gente vai ver que já teve muitos problemas com esses tipos de acidente, tá?